Fala pessoal do Motor1.com Brasil, eu sou o Thiago Moreno e esse aqui sim é o Jetour agora T2 4x4. Chegou como 4x2, agora é como 4x4 e com uma autonomia declarada aí de 1.300 km. Eu acho que a missão dele não é competir com o GWM Tank 300, a missão dele é acabar com o SUV a diesel no Brasil. Aqui eu vou mostrar para vocês todas as diferenças do Jetour 4x4 para a versão 4x2 que continua em linha. Então, atenção que é muita coisa, hein? Isso aqui não é verde, é cinza no 4x4. Acabou. O resto é todo igual. Nas medidas, também nada mudou. Continua aqui com rodas de 20 polegadas. Ele é baseado na versão mais completa 4x2 com a adição do 4x4. O que vai mudar mesmo é o peso. Por quê? A bateria desse carro é maior, eu já vou falar disso, e adiciona um motor elétrico traseiro. O peso aumenta 250 kg, mas a capacidade de carga continua em 375 kg. Teve aqui uma troca completa de componentes para manter a capacidade de carga alta, mesmo tendo mais peso para levar. Então, bandeja, amortecedor, mola, tudo isso foi trocado por causa do peso maior também. Aqui na traseira, gente, de novo, atenção, tem muita mudança. Ó, embleminha XWD e é isso, tá? Mas eu queria falar um pouco mais. Primeiro que tem esse porta-treco aqui, que eu ainda não descobri como é que abre. E abrindo a porta, é uma porta lateral, então tomem cuidado quando for estacionar de ré, porque isso aqui pode ser um problema aí numa garagem apertada. Mas tem alguns truquezinhos interessantes. Primeiro, aqui nesse varão você consegue travar e destravar a porta. Então vamos supor que você está parado num lugar que está ventando e não quer que a porta feche sozinha. Você gira ali e a porta, ó, trava, ela não sai do lugar, você vem aqui, destrava e ela pode fechar normalmente. Aqui a gente tem dois porta-copos e um ganchinho para você colocar sacola, qualquer coisa que queira pendurar. Mas é interessante porque só o porta-copo, legal, uma ideia boa aqui, o chinês gosta de ficar na traseira do carro aqui vendo o tempo passar. Mas a gente tem um aqui, ó, abridor de garrafa, cara. Você vem aqui, faz, ó, chablau, já encosta aqui e toma sua cervejinha em paz, mas se for dirigir não bebe, se for beber, me chama. Porta-mala não mudou muito de capacidade, mas tem uma coisa aqui que eu vou ter que pedir desculpa para minha máquina de lavar. Sentei aqui no porta-mala como um chinês faria. Tá vendo todo esse pó aqui, ó? Ele não chega a entrar no carro, mas se você estiver sentado aqui, chegou aqui na minha perna. E agora minha máquina de lavar vai ter um trabalhinho a mais. E agora eu vou dar uma dica para vocês para qualquer pessoa que tem um T2, tá? Se você for fechar a porta com tudo, como você faria num carro normal, ó o barulho. É complicado. A Jetour pensou nisso. Quando você só encosta, a porta fecha sozinha. Então, vai com delicadeza que funciona melhor. Conjunto mecânico, gente, é o mesmo do 4x2 na parte de motor, né? Por quê? A gente ainda tem 1.5 turbo de 4 cilindros ligado a dois motores elétricos aqui no eixo dianteiro, igual 4x2. Vai mudar o quê? Motor elétrico traseiro. Aí a gente vai ter uma questão, porque a Jetour não divulga a potência combinada de todos esses motores. Ela divulga as potências individuais somadas, que dá 597 cavalos e 91 kg de torque. É um negócio absurdo, não é o real, mas eles dizem que não tem padronização no Brasil para todo mundo divulgar uma potência combinada da mesma forma, seguindo o mesmo padrão, então eles não divulgam. Então não sei dizer qual que é a potência dele. A gente andou aqui com o carro e assim, parece bem potente, tanto que o 0 a 100 é feito em 5,5 segundos. De mudanças de fato, como eu disse, motor elétrico traseiro, e a bateria, esse talvez seja o principal item aí de mudança. Por quê? No 4x2 a gente tem 26 kWh mais ou menos, e aqui já pula para mais de 43 kWh de capacidade. Não muda muito a autonomia elétrica, nem a economia, porque o carro ficou mais pesado. Mas é uma bateria grande, já dá para fazer um Dolphin Mini com essa bateria numa tranquilidade, dá para fazer quase 2 quid elétrico. Então, provavelmente esse carro vai superar a autonomia elétrica do Inmetro, que é de 106 km. Consumo homologado pelo Inmetro, a gente está falando aqui na casa dos 10 km por litro na cidade com gasolina apenas e 9,3 km por litro na estrada. Porém, nos testes que a gente fez com o Jetour T2 4x2 lá no Motor1.com Brasil, ele superou bastante esses números. Então, eu não espero nada diferente desse aqui que é 4x4. Então vamos aqui para o banco traseiro para mostrar para vocês as diferenças dessa versão 4x4 do T2, né? Então a gente entra aqui e já logo vê que não mudou absolutamente nada, não precisava ter perdido meu tempo aqui e posso mostrar a cabine para vocês agora. Aqui dentro, falando sério sobre a cabine do Jetour T2 4x4, ele tem as coisas boas e as coisas nem tão boas assim do Jetour T2. Entre as boas,
Qualidade de acabamento, gente, é tudo macio ao toque, é couro, é costura contrastante. A luz ambiente aqui coloridinha, com os elementos aqui gráficos, não me faz muito questão, assim, eu não me interesso. Mas tem algumas coisas bem mais legais do que isso, como o carregador por indução, que já é ventilado, ar-condicionado de 2 zonas, o teto solar panorâmico bem grande, abre, brasileiro gosta de teto solar, banco aqui do motorista elétrico também, então a gente tem todo esse conforto que já tinha na 4x2, incluindo o som assinado pela Sony. Só que também tem uma alavanca de câmbio aqui comicamente grande e comandos que estão aqui enterrados em submenus do submenu da multimídia, como ajustar os espelhos. Mas, vamos lá, 4x4, o que muda de fato? Aqui a gente tem um botão do seletor de modo de condução. Já tinha modo areia, modo lama, não sei o que, só que agora vem com o X-Mode. X-Mode é assim, aperta o botão e o carro se vira. Se precisar estar na terra, ele vai saber que está na terra e vai se virar, se for na areia a mesma coisa. Então, tem aqui uma cabine muito luxuosa, muito silenciosa, com uma capacidade off-road. Você também vai ganhar um modo de rastejo, né, que é você aperta o botão e o carro sai andando sozinho numa velocidade controlada, é bom para quando você estiver bem um off-road que você não sabe o que tem que fazer. Tem o Tank Turn, que não é uma referência ao rival GWM Tank 300, isso significa que ele consegue travar as rodas de dentro numa curva devagar para diminuir o raio de giro. E como tem motor elétrico traseiro, também tem bloqueio do diferencial traseiro. E sim, gente, motor elétrico tem diferencial também antes da potência chegar na roda. E você pode bloquear também, apesar de que o controle de tração sozinho ele faz um trabalho muito bom. Mas se precisar bloquear, tem a opção. Então, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas é 4x4, né? Então primeiro a gente vai ter que dirigir e eu encontro vocês enquanto eu estiver dirigindo. Então pessoal, vamos lá com o Jetour T2 4x4 agora, né? Então vamos sair aqui primeiro, vamos dar uma resinha. Esse carro ele é interessante que ele é quadradinho por fora, então você tem mais facilidade para manobrar. Tem câmera 360, tem tudo isso. E você tem elementos quadrados aqui também, né? Precisava de um volante quadrado? Não, mas eu entendo a ideia. A gente tem essa alavanca de câmbio aqui também comicamente grande. Parece um manche com plástico aqui em cima para ficar brilhante. Mas é da ideia do carro ser quadradinho, divertido. Eu gosto que o capô é baixo, o para-brisa é mais reto, você não fica tão distante do para-brisa. Lembra um pouco que eram Jeeps antigos, né? Que você tinha essa proximidade maior com o para-brisa. Então fica bem interessante. O carro em si, é muito difícil você notar a diferença do 4x2 para 4x4 andando na cidade. Por quê? A única diferença do 4x2 para 4x4 é que o 4x4 adiciona um motor elétrico no eixo traseiro. Então você tem a tração nas 4 rodas. É a única diferença. Então andando é quase a mesma coisa. Ele vai acionar o traseiro em poucas oportunidades. Agora a gente vai entrar na estrada. Estou mantendo aqui 50 por hora. A hora que a gente entrar na estrada eu vou dar uma aceleração total. E vou contando para vocês como é que é. Pisei. Modo normal, 80, 90, 100, 110, 120. Ele é muito rápido. E mesmo nessa velocidade de estrada você percebe que ele tem um isolamento acústico bem bom. Considerando que ele é um tijolo aerodinâmico, a acústica dele está muito bem acertada, porque fica um silêncio bom aqui dentro da cabine. Você não escuta motor, não escuta vento, não escuta pneu. Você olha as caixas de roda, tem material fonoabsorvente dentro da caixa de roda. Então é um carro que está bem isoladinho. E você roda basicamente no modo elétrico. A gente já rodou aqui uns 30 km de estrada. E até agora o motor a gasolina nem tchum, tá? A gente está andando aqui em modo elétrico e acabou. Mas, como eu disse, não dá para ver muita diferença do 4x2 para o 4x4 andando no asfalto, né? Então, vamos lá andar na terra. Agora a gente está na seção off-road aqui do test drive. E por off-road entenda estrada de sítio, tá? É chão batido, não é nada grave. Mas dá para ver algumas coisas. Aqui você sente mais o motor traseiro entrando, né? Que você entra na curva, sai, você sente que a traseira está tracionando. E o que mais impressionou aqui foi, novamente, isolamento acústico. Não é igual na estrada, que tem coisa batendo, mas... Olha só, a gente passando sulco, buraco, tá absorvendo bem, que é dentro de um conceito que a própria Jetour tem de... A sua viagem, independente de onde ela for, vai ser feita com conforto. Isso inclui o off-road também. Então a diferença aqui está no motor traseiro, que é adicional, né? O 4x2 não tem. E a gente tem os modos de condução aqui, que tem lama, areia, terra, pedra. E o X-Mode, que é o extremo, né? E
A gente só colocou aqui no extremo e está deixando o carro se virar e está se virando muito bem. Então, se você realmente vai sair do asfalto, você roda muito, precisa da autonomia, dá para pegar o Jetour T2, você vai ter autonomia e não vai perder nada em conforto, né? Porque uma alternativa seria uma picape diesel 4x4, que vai pular bem mais aqui nessas estradinhas de terra. Uma coisa que eu percebi na estrada é que a suspensão aqui do Jetour T2, como a maioria dos carros chineses, é um pouquinho mais mole, que é muito confortável na estrada, mas sacrifica um pouco o controle em curvas, né? Tira um pouquinho da dirigibilidade, mas aqui na terra faz diferença, porque você não fica dando aquelas pancadas secas no carro, como você teria numa suspensão mais firme. Então, nessa parte, anda muito bem na estrada. A gente veio fazendo 20, 25 por litro aqui no modo híbrido, e estamos na terra e o carro não comprometeu quase nada em relação ao conforto. Então vamos lá para a parte difícil, né? Preço. Esse carro aqui está custando R$ 349.900. Fazendo uma conta de padaria, são R$ 50 mil a mais que a versão 4x2 mais completa. Nas primeiras 599 unidades ele vai em promoção de lançamento por R$ 339.900. É 10 mil a menos, tá? É muita coisa em cima do 4x2? Sim, você precisa realmente ter uma necessidade para um 4x4 para justificar esse gasto a mais? Sim. Só que você ganha muito mais capacidade, o motor elétrico traseiro, a bateria é bem maior, tem os modos de condução. E com essa autonomia toda, ele é muito mais barato que um SW4 a diesel, por exemplo. Então, não tem por que mais ter um SUV a diesel necessariamente. Claro, você pode falar que é mais resistente, que meu avô tinha um. Mas olhando autonomia por autonomia, capacidade por capacidade, esse 4x4 aqui, o Jetour T2 4x4, híbrido plug-in, está entregando mais com SUV a diesel e cobrando menos, como é tradicional aí nas marcas chinesas. Mas o que importa mesmo é o que vocês acharam. Você acha que esse carro aqui está valendo a pena? Você acha que é melhor que um SW4? Você acha que a gente deveria fazer aí um comparativo com o GWM Tank 300? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber e até a próxima.